Olá, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Então, o tema de hoje, a gente vai falar sobre lei de repatriação. Vamos fazer alguns breves comentários sobre a lei de repatriação, certo? A lei de repatriação de bens não declarados no exterior. Lei de repatriação de bens não declarados no exterior. Eu estou com esses bens não declarados no exterior. O que eu preciso fazer para repatriá-los ao Brasil? A Lei 13.254, de 13 de janeiro de 2016, você vê que é uma lei nova de repatriamento, até mostra uma tentativa do governo brasileiro aí de trazer investimento, trazer recursos que estão não declarados no exterior para o Brasil, de uma forma que possa aí injetar esse montante na economia, esses recursos, movimentar a economia brasileira. É uma lei nova de 2016. Ela dispõe sobre o regime especial de regularização cambial e tributária de recursos, bens ou direitos de origem lícita. Vamos lá, ó, são recursos, bens ou direitos de origem lícita, não declarados ou declarados incorretamente, mantidos no exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados no país, conforme prescrição do seu artigo 1º. Desde logo, ela foi apelidada de Lei da Repatriação, a lei da tentativa de devolver aquele cidadão que está na intenção de trazer aquele recurso, aquele bem, aquele direito de origem lícita, que não está declarado ou que está declarado incorretamente. Desde logo, ela foi apelidada, então, de Lei de Repatriação, por razões de ordem prática, né? Muito embora a repatriação não seja algo obrigatório, né? A repatriação não é algo obrigatório, bastando a regularização cambial e tributária mediante pagamento dos impostos de renda e da multa, certo? A opção pela repatriação pelo declarante de ativos financeiros no exterior deverá ser feita por intermédio de instituição financeira autorizada a funcionar no país e a operar no mercado de câmbio, mediante a apresentação do protocolo de entrega da declaração de que trata o CAPT, conforme reza o parágrafo 4º do artigo 4º. Essa lei, meu pessoal, foi elaborada de forma não muito clara, requerendo bastante cuidado na interpretação de suas normas. Algumas delas são inconstitucionais, ofendendo ao princípio da capacidade contributiva, princípio esse da capacidade contributiva, que eu vou dar uma explicação sobre ele para vocês entenderem por que fere o princípio da capacidade contributiva essa lei, né? O princípio da capacidade contributiva é um princípio constitucional que está incerto no artigo 145, parágrafo 1º, e no artigo 150, inciso 6º da Constituição. E também a lei de repatriação, há a crítica de que ela ofende o princípio da isonomia. Outro princípio aí que está no artigo 5º da Constituição e no artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal. Aqui fica bem legal, você que está começando o estudo do direito tributário, saber quais são as regras constitucionais do direito tributário, ler o artigo 150 todo, porque o artigo 150 tem ali, a partir do inciso 1º, o princípio da legalidade tributária, depois vem o princípio da anterioridade tributária, aqui vai vir o princípio da capacidade contributiva, e aí também está inserto lá o princípio da isonomia. Mas vamos falar um pouco do princípio da capacidade contributiva. O princípio da capacidade contributiva, ele tem um ânimos, um porquê ser, um porquê de ser, de fazer o seguinte mecanismo com relação à arrecadação dos tributos. Quem ganha mais, paga uma fatia maior. Quem ganha menos, paga menos, em uma fatia menor. Por exemplo, vamos para o imposto de renda. O imposto de renda, a alíquota máxima do imposto de renda é 27,5% para a pessoa física no nosso país.
Mas é o teto do que pode ser cobrado de imposto de renda. E aí é um imposto que leva em consideração uma alíquota de 27,5% em cima de quem tem rendimentos tributáveis maiores. E essas alíquotas vão baixando, até chegar 15, 13,5, né, 10, pá, até chegar no isento, aquele que é isento da contribuição do imposto de renda. Por exemplo, nos imóveis, na questão dos bens patrimoniais, o IPTU, também está ali o princípio da capacidade contributiva. Todo mundo sabe que em determinados locais em que você estiver a sua casa, de acordo com o plano diretor do município, as alíquotas do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, elas serão diferentes. Serão diferentes em razão do princípio da capacidade contributiva, onde imóveis em locais que tenham maior valorização, maior até contraprestação do Estado em relação aos serviços oferecidos, eles vão ser aí imóveis com uma faixa de cobrança maior, proporcionalmente falando. Então, eu quero voltar ao assunto aqui que nós começamos, né? Da lei de repatriação de bens não declarados. A crítica inicial é que essa lei, ela fere o princípio da capacidade contributiva, que eu pude explicar um pouco, e também fere o princípio da isonomia, né? Seguindo aqui, para aumentar as dúvidas, veio à luz a Instrução Normativa 1627, de 11 de março de 2016, objeto do ato declaratório RFB número 2, de 1/4 de 2016, e do ato declaratório interpretativo número 5, também de 2016, que determinou a observância da seção Descartes. A seção Descartes é a seção de perguntas e respostas 1.0, disponível no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Para efeito de interpretação de textos da Lei 13.254/2016 e da Instrução Normativa 1627 de 2016, por fim, houve intervenção da Procuradoria da Fazenda Nacional, que editou o parecer FGPN número 1035 de 2016, para interpretação do artigo 6º da Lei de Repatriação, concluindo pela necessidade de a base de cálculo do imposto abranger os ativos consumidos anteriormente a 31 de dezembro de 2014. É muito instrumento normativo produzido em tão pouco tempo, que até bagunça a mente da gente, né? Tanto um instrumento normativo produzido em tão pouco tempo que até bagunça a mente da gente. Mas o que precisa entender? Que essa lei de 2006 de repatriamento de bens não declarados no exterior, ela vai levar em conta, vai abranger os ativos consumidos anteriormente a 31 de dezembro de 2014. É sabido que a instrução normativa faz às vezes um decreto regulamentador para tornar possível a execução da lei, elaborando normas processuais objetivando a operacionalização da adesão ao REST. No campo do direito material, não poderá introduzir inovações que para ampliar o conteúdo e alcance das normas legais. Nos precisos termos do artigo 99 do CTN, o conteúdo e o alcance dos decretos restringe-se aos das leis em função da quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta lei. Dessa forma, as respostas contidas na seção Perguntas e Respostas no site da República Federativa do Brasil, conquanto
o site da Receita Federal do Brasil. Conquanto, bastando útil ao intérprete, evidentemente somente vincular a Receita Federal brasileira por força do princípio da vinculação da administração aos seus atos próprios, aos seus próprios atos, sendo livre o contribuinte para seguir o entendimento próprio que deriva da interpretação direta dos textos legais, considerada a ordem jurídica global. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer coisas senão em virtude de lei, de acordo com o inciso 3 do artigo 5º da Constituição. O prazo para adesão ao RECT, né, a essa lei de repatriamento, mediante entrega de declaração de renda de regularização cambial e tributária, o DECART, né, que é o documento para fazer esse repatriamento, expirou no dia 30/10/2016. Contudo, o estudo dessa lei tem relevância jurídica, quer em razão da possibilidade em potencial de o contribuinte ser excluído, né, do RECT, em razão, quer em razão dele ser excluído, quer em razão do projeto de lei do Senado Federal, projeto de lei 405 de 2016, que reabre o prazo de adesão à lei de repatriamento. Então está tramitando no Congresso Nacional o projeto de lei número 405, que vai reabrir o prazo para a repatriação desses recursos. É mais uma tentativa do governo federal de trazer recursos financeiros que estão no exterior não declarados ou declarados de forma irregular para serem repatriados ao nosso país. Vamos lá. Feitas essas considerações preliminares, examinaremos os principais aspectos dessa lei de repatriação à luz da Instrução Normativa 1627 de 2016, no que tange às questões procedimentais para adesão à lei de repatriação. Então esse é o primeiro vídeo, uma introduçãozinha para falar um pouco aí sobre lei de repatriação de bens não declarados no exterior. Espero que vocês tenham gostado e vamos fazendo uma sequência de estudos e aprendendo mais aí sobre essa lei e as suas implicações. Tá certo? Um grande abraço, fica com Deus e um ótimo dia para você, ótima noite. Não importa o horário que você esteja vendo esse vídeo. Muito obrigado.